Já está pago. Imagine que você vá a um restaurante com sua família e faz um banquete maravilhoso com todos eles. E quando você vai pagar aquela conta exorbitante, o garçom chega para você e diz o seguinte: a conta já está paga. Você ficaria alegre ou triste? Talvez até perguntaria: quem é que pagou a conta? Daí o garçom iria apontar para uma pessoa e você iria até ela para agradecê-la. Só que você nem mesmo a conhece e nem sabe por que ela fez isso. Mas você iria ficar perguntando: será porque ele fez tudo isso? Ou dizendo, quem sabe, né? Não posso aceitar. Claro que você não vai dizer isso. Você agradeceria e talvez até perguntasse o que é que teria que fazer em prol desse favor. Talvez, se você for uma pessoa grata, se colocaria à disposição da pessoa para quando ela precisar de algo, você poder retribuir esse grande favor. Meus irmãos, assim é a salvação que Cristo nos deu. Ele pagou a conta que era para nós pagarmos. Ele morreu na cruz porque era para nós termos que morrer ali por causa do nosso pecado. E isso ele fez sem que mereçamos tal favor. E isso é a graça de Deus. Deus é justo e arrumou um jeito, uma maneira justa de pagar os nossos pecados por amor a nós, porque ele sabia que nós não temos condições de pagá-los. Ele sacrificou o seu próprio filho Jesus para podermos crer em sua obra e assim sermos justificados pelo seu sangue diante do próprio Pai. Hoje em nossa devocional vamos falar um pouco sobre essa tão grande graça que foi Cristo ter morrido em nosso lugar. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus. Pastor Clodoaldo aqui em mais uma devocional da Bíblia, capítulo por capítulo. A de hoje o tema será Já está pago. E o texto bíblico vamos ler em Romanos, capítulo 3, o versículo 21 até o versículo 25. Acompanhem comigo a leitura da palavra do Senhor. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação e mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Irmãos e irmãs, mais uma vez eu quero lembrar que o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos crentes da igreja de Roma, que estavam misturados entre judeus convertidos ao evangelho, juntamente com os gentios, que também haviam crido na salvação. Só que os judeus daquela igreja estavam pensando que os gentios teriam que praticar toda a lei dos judeus para receber a salvação, pois eles se achavam mais santos do que os gentios, pois afinal foi a eles que Deus deu a sua palavra e eles eram os verdadeiros escolhidos de Deus, pensando assim que eram dignos de alguma coisa e eram justificados diante do Senhor pela lei ou por causa de sua história com o Senhor. Paulo então interveio com o ensino da graça, do favor de Deus e da justificação pela fé. Aliás, é o tema que roda a carta aos Romanos. Ou seja, para Deus não havia judeus ou gentios. Para o Senhor, todos pecaram, todos pecamos e fomos tirados da glória do Pai. Ninguém é justo diante de Deus. Todos pecaram e pecam, todos erraram e erram. Então, como poderia resolver essa situação? O próprio Deus resolveu na sua própria justiça, ou seja, ele enviou Jesus Cristo para morrer por nossos pecados e pagar a nossa dívida, porque ele sabia que nós não temos condições de pagar essa dívida. O preço que deveríamos pagar para sermos justos diante de Deus seria a morte, pois o salário do pecado é a morte. Jesus então veio e pagou esse salário por nós, aleluia. E hoje nós só precisamos ter fé, acreditar nesse sacrifício que Cristo fez por nós, para então herdarmos a salvação. Pois o próprio Cristo
é quem nos leva diante de Deus e nos apresenta ao Pai como justos, justificados pelo seu sangue puro e sem pecado que foi derramado lá na cruz. Talvez você pense que isso é muito fácil, mas eu volto ao exemplo do restaurante, onde alguém pagou a nossa conta. Não vai ser preciso fazer mais nada para pagar a conta, ela já foi paga. Isso não quer dizer que vou continuar comendo no restaurante todo dia, pensando que a pessoa vai pagar para mim todas as vezes que eu for lá, não é? Então a gente não pode pensar dessa forma. Isso seria se aproveitar da graça da pessoa, e isso seria mau caratismo. Mas então o que nós devemos fazer? Devemos ser gratos à pessoa, e a partir de agora que a conhecemos, faremos o possível para ter uma boa amizade e a servir de todas as boas formas possíveis. Não para ter a conta paga, mas porque ela já foi paga. A conta, o Senhor já pagou ela por nós. Então, eu e você precisamos crer no sacrifício que Cristo fez por nós para sermos salvos. E isso é pela fé. Eu acredito sem ver. Eu não estava lá na hora da morte de Jesus, mas eu acredito pela fé. Não pelas nossas obras, por aquilo que a gente faz. Quem somos nós para fazer alguma coisa, irmãos, para sermos salvos? Ou pela letra, ou pela lei do Antigo Testamento que foi dada aos judeus. A lei só veio para nos mostrar que somos pecadores e não conseguimos pagar os nossos pecados. Nós somos salvos pela obra que Cristo fez na cruz. Ele veio, cumpriu a lei e pagou os nossos pecados. A partir de agora, seremos então pessoas gratas e transformadas por esse amor, por esse favor tão grande que Deus nos fez. Ele mesmo tornou-se a sua justiça para nos justificar. É por isso que servimos e adoramos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Nós estávamos perdidos e Ele nos salvou. Estávamos condenados ao inferno e Ele nos arrancou de lá. Estávamos devendo tudo e Ele pagou a nossa conta. Aleluia. Amém? Deus seja louvado por tão grande salvação. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, a gente falar da salvação. Obrigado por tudo isso que o apóstolo Paulo ensinou na carta aos Romanos, meu Pai, como ele nos ensinou sobre a sua graça, meu Deus. Não somos melhores uns do que os outros, meu Pai. Não é pela lei, por uma religião que haveremos de entrar no céu, mas é pelo sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E isso foi provisão do Senhor. Foi o Senhor quem arrumou esse plano e nos deu tão grande salvação. O que precisamos é crer, é confiar no Senhor e no seu amor que mandou o seu Filho para que a gente não pereça, mas tenhamos a vida eterna. Claro, Pai, que, ó Deus, muitos podem pensar que é simples, mas é tão simples assim. Senhor, depois que nós formos salvos, depois que nós entendermos essa salvação, Senhor, nós vamos viver para te adorar, longe do pecado, das coisas erradas, dos pensamentos errados. Lutaremos contra todo tipo de pensamento, todo o tipo de desejo carnal e viveremos para as boas obras, honrar ao Senhor, honrar ao nosso próximo e fazer a sua vontade. Não para a gente ganhar a salvação, mas porque nós já ganhamos a sua salvação, ganhamos o direito de estar contigo por Jesus Cristo, não por nós, Pai, não pela nossa força, pela lei ou pela nossa religião, mas ganhamos o direito de estar na sua presença, Pai, por causa do sacrifício de Jesus. É Ele quem nos leva até o Senhor. É debaixo do sangue dele que nós chegamos diante da sua presença. Muito obrigado por isso. Obrigado por tão grande graça e por tão grande favor. Que nós sejamos simples e humildes sabedores, meu Pai, que não somos nada, não passamos de pó e de cinza e não somos melhores do que ninguém, Pai. Mas sim, todos nós precisamos
precisamos da sua graça. Pecamos, erramos e falhamos e teríamos que morrer, mas Jesus Cristo morreu por nós e nos trouxe a salvação. Muito obrigado, Jesus. E agora, Pai, nós vamos orar aqui uns pelos outros, pedindo ao Senhor a sua graça, o seu favor, sobre todos os irmãos e irmãs que estão passando lutas e necessidades, pessoas com causas impossíveis, Senhor, pessoas com enfermidades, com problemas insolúveis aos olhos humanos, meu Pai, que o Senhor possa abrir as portas, as janelas do céu, Senhor, e derramar bênção sem medida sobre a vida desse casal, sobre a vida dessa família, sobre a vida deste homem, dessa mulher, que estão em desespero, meu Pai, batendo na porta do céu, chorando horrores, meu Pai, pelas madrugadas adentro em sua cama, perdem o sono, acordam muito pela madrugada, Senhor, para pedir, para clamar, ó Senhor, e a princípio eles pensam que o Senhor não está ouvindo, mas dê paciência e sabedoria para este filho e filha, para ele saber que o Senhor está, Deus, diante. O Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas, e no tempo certo, na hora certa, o milagre vai chegar, a bênção vai chegar e os teus filhos louvarão o teu nome. Oramos por aquelas famílias que estão com enfermos, às vezes uma criança enferma, um idoso, meu Pai, ou quem sabe o marido, a esposa, tem que trabalhar, mas está doente. Que a bênção da cura do Senhor seja derramada sobre os teus filhos. Oramos por aqueles que estão em dificuldades no relacionamento, oramos e colocamos em suas mãos os que estão em dificuldades na sua empresa, ou Deus, dificuldades financeiras para pagar as contas, os boletos, meu Pai, os cartões de crédito. Ô Senhor, ajuda-nos a sermos mais controlados e nos ajude a quitar todas essas dívidas em nome de Jesus, Pai. Senhor nosso Deus, oramos pelos teus filhos, humildes que são, diante da sua presença, buscando paz, buscando alegria, conforto e consolo, que o Senhor possa ajudar a todos que têm aqui nos acompanhado nas devocionais, meu Pai, tem feito seus pedidos de oração aí no Facebook, no YouTube. Senhor, que tu possas abençoar, estende a sua mão. O Senhor conhece o desejo, o desígnio de cada um, Pai, as dificuldades, que o Senhor possa abençoar, nos dar um dia maravilhoso. Eu profetizo um dia de bênção, um dia de paz, um dia de alegria. Ô Senhor, quem sabe essa pessoa está ouvindo à noite a mensagem, então eu profetizo uma noite de paz, um sono tranquilo, sem insônia, sem depressão, sem opressão, sem maldade, sem pensamentos negativos. Em nome de Jesus, meu Pai, oramos e depositamos em tuas mãos todas essas causas. Abençoa as crianças, os jovens, os adultos, os casais e os idosos. No nome de Jesus nós oramos e profetizamos. Amém. Amém, meus irmãos. Deus seja engrandecido e louvado pela sua palavra. Como eu amo falar da salvação. É tão maravilhoso a gente entender a obra que Cristo fez na cruz por nós. Sem esse entendimento, a gente vai ficar nessa vida rodando e não conseguiremos enxergar tudo aquilo de bom que Deus tem para nós, tá? Então compartilhe essa mensagem aí, inscreva-se aí nos nossos canais, por favor, dá uma força aí para o canal do YouTube, para que a gente tenha mais pessoas e assim seja mais divulgada a bendita palavra do Senhor. Um grande abraço do pastor Clodoaldo, até amanhã, Deus assim permitindo. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia, e eu quero lhes desejar a paz do Senhor Jesus.